Módulo 2, Aula 1, Diretrizes e Eixos. Após explorarmos o contexto, as características e a história política da economia solidária, que tal nos aventurarmos pelos empreendimentos econômicos solidários? Nesse módulo, queremos apresentar cada parte para conhecer e definir esses empreendimentos que pensam no bem de todos envolvidos e do local em que está inserido. Através do Plano Nacional da Economia Solidária, um dos documentos mais importantes para essa política, foram definidos eixos, diretrizes, além das oportunidades, fraquezas, ameaças e forças da economia solidária e seus empreendimentos. Você conhece cada um deles? Que tal começarmos a falar sobre empreendimentos pelas diretrizes? As diretrizes podem ser entendidas como os traços que guiam o caminho. Aqui, no caso, seria o caminho da economia solidária, definido pelo Plano Nacional da Economia Solidária. Elas são: 1. A promoção do desenvolvimento sustentável e solidário. 2. Fortalecimento dos processos democráticos, da participação e controle social. 3. Reconhecimento das formas organizativas econômicas solidárias e dos direitos sociais do trabalho associado. 4. Abordagem territorial e setorial e reconhecimento da diversidade. Se retomarmos a primeira aula do primeiro módulo, é possível ver relação das diretrizes com os princípios e características da economia solidária, além dos valores de gestão. Esses pontos necessariamente se relacionam, porque são complementares. Agora vamos pensar sobre quais são os eixos da economia solidária e os empreendimentos econômicos solidários. Se lembra na última aula do primeiro módulo, quando falamos da última plenária, a quinta plenária da economia solidária? Nela foram definidos bandeiras que dão base aos eixos da economia solidária. As bandeiras foram definidas na plenária como produção, comercialização e consumo, educação e formação, marco legal e finanças solidárias. Com isso, as prioridades temáticas da economia solidária se consolidaram em 4. O primeiro eixo se manteve como objetivo geral de fortalecer a estruturação dos processos de produção, comercialização e consumo da economia solidária, reforçando as bases da economia solidária da autogestão e sustentabilidade. No segundo eixo, foi priorizado o financiamento solidário, para promover o desenvolvimento da economia solidária e tem como principal objetivo a interligação das economias nos territórios. No terceiro eixo, a educação e a autogestão ganham destaque para a busca de meios de viabilizar os processos educativos necessários dos diferentes segmentos que fazem parte da economia solidária, bem como o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias sociais e de estratégias de comunicação, visando fortalecer as práticas da autogestão. E por último, mas não menos importante, o eixo 4 fala sobre o ambiente institucional. Coloca em foco a necessidade de construir ambiente jurídico e institucional que possibilitem o fortalecimento da economia solidária. Aqui dar-se atenção ao marco legal, sobre a regulamentação e adaptações necessárias para a formalização das organizações da economia solidária. Essas são as diretrizes e eixos da economia solidária. Na próxima parte do módulo, vamos falar sobre tendências. Exploraremos juntos as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças dos empreendimentos econômicos solidários. Finalmente, vamos começar a entender como protagonizar a economia solidária de maneira sábia e consciente. Não vejo a hora de continuarmos!